Shalom Lahem, que a paz do bendito eterno seja com todos. Gostaria de trazer um assunto bíblico, é claro, porque se eu falar de mim mesmo, nada pode acontecer. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, que é digna de toda aceitação, palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante, é de que qualquer espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medula, e apta para discernir o pensamento e intercessão do coração. Isso é registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, e versículo de número 12. Paulo já falara, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O assunto que eu quero abordar, esclarecer à luz da palavra de Deus, é sobre um assunto que muitos ignoram por não conhecer as Escrituras. Por isso, eles ignoram, erram também. Porque o próprio Jesus, ele falara em Mateus 22, 29, errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 5, e o versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, e julgai-vos nela até a vida eterna, porque elas são de mim que testifica. Então, quando a gente não conhece, a gente erra, a gente fala até aquilo que não deve. Então, o assunto que eu quero falar é muito sério e claro. O profeta Oséias, ou o profeta Oséias, em língua hebraica, ele também falou, Oséias capítulo 4, Deus usou na boca do profeta, no capítulo 4 de Oséias, versículo número 6, parte A do versículo diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, por falta de conhecimento, as pessoas perecem, as pessoas sofrem e as pessoas ficam escravizadas por não ter o conhecimento. Só vai no que os outros dizem, não pesquisa, não lê livro, não lê Bíblia, não pede discernimento ao Espírito Santo de Deus e a Deus, que é o autor de toda a verdade e é o autor de todas as coisas. O tema é esse da mensagem. É certo, é correto as pessoas abençoarem o homem de Deus, seja fisicamente, financeiramente, materialmente? Sim ou não? Quando eu falo de homem de Deus, eu não estou largando fora, deixando fora mulheres de Deus, que tem homens de Deus e tem mulheres de Deus. Só não dê palpite, eu peço a você, só não dê palpite se não tiver fundamento bíblico, ok? Não tem esse negócio, eu acho, que não é para mim. Se a resposta é não, então que a resposta tenha fundamento bíblico, mas que a sua palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno, está baseado em Mateus 5,37. Então seja, porém, eu posso falar sim, sim ou não, não. Não tenho esse negócio, eu penso que não penso que não. Você mostre na Bíblia com clareza, você, se puder, deixa o seu ok, o seu comentário, e se eu puder assim eu lhe respondo. O primeiro exemplo, quando Deus chamou Abraão, antes de dar o nome dele de Abraão, Deus lhe fez uma promessa. Isso é registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis contém 50 capítulos, 1533 versículos. É chamado Bereshit, o livro do início, do princípio, o livro do começo de todas as coisas. E diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Deus disse que abençoaria ele e engrandeceria o nome. Então quem dá nome, quem engrandece é Deus. E olha o que Deus também diz a ele: e tu serás uma bênção. Se Deus disse que você é uma bênção, você é uma bênção. No versículo 3 ele ainda diz ainda: abençoarei o que te abençoarem. Então veja, quem abençoa é abençoado. E também Deus diz no mesmo versículo 3: e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Isso foi a promessa que Deus fez a Abraão, quando ele pediu para ele sair da casa dos pais dele. Em Israel, para você que não sabe, quando uma pessoa ia consultar um vidente, ou gnalês, que significa profeta, as pessoas ficavam constrangidas se não tivesse nada para levar para o profeta. Muitas vezes hoje em dia é diferente, a pessoa vai atrás do homem de Deus, muitas vezes é abençoado, Deus cumpre, usa o homem de Deus, e as pessoas não têm coragem de abençoar o homem de Deus. E muitas vezes vai até em outros lugares, paga caro,
paga galinha preta, bode, peru, compra coisas caras, dá uma pessoa e diz, o meu trabalho é tanto, dá uma pessoa e muitas vezes não é resolvido nada. E quando é um homem de Deus, não tem coragem de abençoar aquela pessoa. Quando é usado por Deus, não, acha que isso é antibíblico. Então, para essas pessoas é certo abençoar aquelas pessoas que fazem a vontade do inimigo. Você sabe do que eu estou falando. Mas muitas vezes não tenho nada contra, quero deixar bem claro. No terreiro de Umbanda, de Banda, ele lá cobra caro, muitas vezes para a pessoa pagar, você compra isso, você compra aquilo, gasta isso, e meu trabalho é tanto, e dão com maior amor, e dão com maior certeza e fé. Agora, quando é um homem de Deus que é usado por Deus, ele fecha a mão e não abençoa o homem de Deus. Vamos ver se isso é correto. Na Bíblia diz que quando as pessoas iam atrás, na casa de um homem de Deus, ficava até constrangido se não tivesse nada para levar. Isso aconteceu com Saul, antes dele ser rei, filho de Aquis. Vou mostrar para você pelas escrituras, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Veja bem no capítulo 9 de 1 Samuel. A epígrafe do texto diz assim: Saul busca a jumenta de seu pai. Olha que interessante. O versículo número 3, quero ler do versículo número 3. E perderam-se a jumenta que Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar a jumenta. E passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salissa, porém não a acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco acharam. Então veja, procuraram os diversos lugares e não conseguiram achar. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflija por causa de nós. Porém, ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus. E reconheceu que naquela cidade tinha um homem de Deus. E o homem é honrado. Além de ser de Deus, o homem era honrado. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Então Deus era com ele, com esse homem, e você vai ver quem é esse homem. Esse homem era o profeta Samuel. O que ele falava, acontecia. Olha o que diz. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho de que devemos seguir? Então Saul disse ao moço: eis, porém, se lá fomos, que levaremos então aquele homem? Olha a preocupação dele. Se eu vou na casa de um homem de Deus, que é um homem de Deus, o que é que eu vou levar para ele? O que é que eu vou dar a ele? Tem pessoas não, tem pessoa que só quer ser abençoado. Mas quando está com a benção, ela não divide o pão e ela não abençoa aquele que foi através de Deus, que Deus usou como canal para abençoar a vida daquela pessoa. É como a pessoa como está enfermo quando vai para um médico. Nem muito obrigado dá, que Deus não condena a medicina, não condena o médico. Então ele foi um canal também usado por Deus para abençoar. Que Deus não condena médico nem medicina, porque Paulo também precisou do médico, doutor Lucas, para curar as feridas de Paulo. Então é isso que nós devemos aprender. Então quando estão com a benção, ele não lembra disso, de dizer não, ele faz parte da minha vitória. Foi através de Deus e usando ele como um canal de bênção que aconteceu, ele falou e Deus assinou, decretou e foi cumprido na minha vida. Às vezes não é muito difícil na igreja nós ver isso, pessoas que têm esse caráter para cumprir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá fomos, com que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nosso afroge se acabou, e presente nenhum temos para levar o homem de Deus. Que temos? Quer dizer, ficou preocupado que nem presente tinha. Quantas pessoas é abençoado e nem sequer tem coragem nem de presentear aquela pessoa que foi usada por Deus. Fica feliz de receber a bênção, agradece a Deus. Mas será que Deus não tem os anjos deles aqui na terra? Deus não tem os seus filhos deles aqui na terra para usar, para ser usado? Porque não é o microfone da igreja, não. Deus disse em meu nome: olha, vocês porarão a mão sobre os enfermos e curarão, expulsarão os demônios, pegarão serpente e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não fará danos algum.
Somos nós, somos filhos de Deus. E o versículo 8 diz: e o moço tornou-se a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então veja, reconhecimento, é reconhecer, não só é querer a benção, é também abençoar aquele que Deus pode usar para você ser abençoado. Aprenda isso também, porque tem pessoa que quando recebe a benção, não lembra que Deus usou aquela pessoa também com ele, para ser abençoado. É o que diz aqui o texto. Lembre-se disso. Parece que os animais têm mais sensibilidade para fazer o certo do que o ser humano. Em outras palavras, o próprio Jesus disse: o porco conhece a manjedoura do seu dono, e o boi também conhece, mas Israel não tem o conhecimento de mim. Israel não me entende. No livro de 1 Rei de Israel, no capítulo 17, versículo de número 2 ao 6, e diz assim a palavra do Senhor Jesus: então Elia, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Depois veio ele a palavra do Senhor, retira dizendo: retira daqui e vai para o oriente e esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então veja bem, até os animais obedecem à voz de Deus. E muitas vezes Deus toca no ser humano para abençoar o homem de Deus, e ele endurece, ele fecha a mão e não abençoa. Deus deu ordem. Sabe quanto tempo durou essa chuva aqui, essa sequidão? 3 anos, 6 meses. Foi quando Elia orou, pediu a Deus, aí foi que a chuva desceu. Vamos ver mais seguinte. Lembra da viúva de Sarepta? Elia foi sustentado por ela. Lembra disso? Veja interessante isso aí, no capítulo 17, versículo de número 8 ao versículo de número 24. Isso é para quem gosta de Bíblia. Capítulo de número 17, versículo 8 ao versículo número 24. Olha o que está escrito a palavra do bendito eterno. Então veio ele a palavra do Senhor, dizendo: depois daquela seca, levante-se e vai para Sarepta, que é em Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Já pensou? Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, veja bem que a escassez era terrível, a falta de mantimento era terrível, ela só tinha aquilo para sobreviver. Mas veja bem, a pessoa que conhece um homem de Deus e anda por fé e não por vista. E Elia disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém fazer dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos aqui, depois fará para ti e para teus filhos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Já pensou? E assim fez. Aconteceu. Se você ler o versículo em seguida, você vai ver que ela fez o bolo, Elia comeu, depois ela fez para o filho dela, e nem faltou farinha na panela, nem azeite na botija, que era de muito valor, de muita valia naquele tempo. Então, o que você tem feito pelo homem de Deus? O que você tem feito quando você consegue as bênçãos do Senhor? Será que você tem abençoado um homem de Deus na face da terra? Será que você tem feito isso? Jesus disse para os discípulos, ele falou isso: olha,
Não andei de em casa pedindo não, o que comer não. Nem leve bolsa nem alfaiate. Porque digno é o operário do seu salário. Em outras palavras, de digno é o obreiro do seu salário. Então o que você tem feito? Eu fico olhando isso. Muitas vezes Deus usa as pessoas dentro da igreja. As pessoas não abençoam, porque é uma pessoa que ele vê como um profeta pequeno, não anda em carro blindado, não tem um bom apartamento. Quando é os profetas que tem, entre aspas, carrão grande e tudo, não faz questão até de abençoar e presentear. E muitas vezes as pessoas, quando recebem a benção, não lembram do irmão. Não. A Bíblia diz: chorás com que chores e alegrar com que se alegra. Não é verdade isso? Quantas vezes você foi abençoado por Deus através de alguém na terra, que Deus usa como canal aqui na terra para abençoar? É como a pessoa está empregada, mas é através primeiramente de Deus e aquela pessoa que abriu a porta para você trabalhar, deu confiança a você para trabalhar. Não é verdade? Ou não é? Ou não é verdade? E quantas vezes as pessoas estão cansando? Eu ganhei isso. O irmão foi usado por Deus. Que Deus me abençoar, me dá uma quantia, me dá isso. Ele recebe, mas ele não lembra do irmão. É antibíblico isso. Abençoar o homem de Deus é verdade. Isso é bíblico. Você pode ter certeza disso. Que isso aí é verdade. Você lembra da rainha, a rainha de Sabá? Era uma rainha, era uma mulher rica. Salomão também era rico, mas a Bíblia diz em 1 Samuel, em 1 Reis, capítulo 3, que Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria a ele num sonho. E não só sabedoria, como riqueza, honra e glória, porque ele nem pediu a vida dos inimigos dele, ele pediu sabedoria para saber entrar e sair, para saber governar, dominar aquele povo que ele sentia como uma criança, uma pessoa pequena, uma pessoa menor. Então, mas a sabedoria de Salomão ultrapassou os limites de Israel, as fronteiras de Israel. Até então, ele decidir a questão de duas mulheres marginalizadas, duas mulheres prostitutas que dormiam ambas na mesma casa. E a Bíblia diz que de noite morreu o filho dessa mulher porque uma se deitaram sobre ele. E a outra trocou o filho, ficou com o filho vivo que era da outra e o que era morto, que era dela, entregou para a outra. Aí levaram essa questão para Salomão, isso é registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu sabedoria a Deus para discernir, porque só quem tem sabedoria de Deus sabe discernir os mistérios da vida. Aí Salomão disse trazer uma espada. E trouxeram uma espada diante de Salomão. Salomão disse: divide em duas partes, menino vivo, dá metade a uma, metade a outra. Mas a mulher, mãe verdadeira, disse: não de modo nenhum. Eu prefiro ver o menino vivo no braço dessa mulher do que ver o meu filho morto. Mas a outra, que não era mãe, que não sentia dor, estava nem aí, disse: não divide, nem meu nem dela seja. Aí Salomão entendeu, disse: não, essa é a falsa mãe, porque a verdadeira prefere ver o filho vivo no braço de outra do que ver ele morto. Então isso fez com que a fama de Salomão, a sabedoria dele, ultrapassasse os limites de Jerusalém e Judá. Que a rainha de Sabá viajou aproximadamente 1.500 a 1.800 de camelo, porque ouviu saber da sabedoria de Sabá. Veja isso no livro de 1 Reis, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questão difícil e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro e pedra preciosa, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão disse a ela tudo que ela tem no coração. E Salomão deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua casa, e o assentar de seu servo, e o estado dos seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ficou atônito, ficou pasmo. De tanta sabedoria é essa? Eu vim provar ele, testei ele com enigma. Ele disse todos os enigmas, respondeu todas as minhas perguntas, toda a minha resposta, e ainda o que estava no meu coração, porque quem tem sabedoria de Deus sabe discernir os mistérios da vida. E disse ao rei, isso foi ela, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquela palavra até que vim e os meus olhos viram. Eis que não me disseram metade, sobrepuseste em sabedoria
e em bem, em fama que eu vi. Então, não foi nem a metade do que ela ouviu dele. Então, a partir de hoje, não endureça seu coração. Não feche a sua mão. Quando você receber uma vitória, e Deus usar alguém, compartilhe também disso com aquela pessoa. Porque foi Deus que usou aquela pessoa para falar. Foi Deus que usou aquela pessoa. Então lembre disso. Pesquise na Bíblia. Porque nada podemos contra a verdade, 2 Coríntios 13:8, senão pela verdade. Vá pela Bíblia. Vá pela Bíblia, que é o mapa do cristão. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, no nome de Yeshua e Mashiach de Israel. Que o Ruach, o Espírito do Adonai, do Senhor, possa expor essas palavras no teu coração. E que você venha dar lugar. E que você, a partir de hoje, não venha ser só um ouvinte, mas também um praticante. Quantas pessoas foram abençoadas? Até mesmo Deus usando esse humilde servo aqui. Mas muitas pessoas deram até as costas para mim. Mas não faça isso com outras pessoas. Ajude, abençoe. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Shalom.